Bom, hoje é 12 de outubro, aniversário do Curitiba, 102 anos, e eu tenho o privilégio de estar aqui no Couto Pereira, no Espaço 100 anos, junto com o vice-presidente do Coxa, o Wilson Ribeiro de Andrade. Wilson, obrigado por me receber aqui. É um prazer sempre recebê-lo. Para a gente falar um pouquinho, não só dos 102 anos que passaram, mas do 103º, do que vem pela frente aí, e você em casa conhecer também o Espaço 100 anos, que homenageia essa história do Curitiba. Wilson, nesse momento que a gente está aqui batendo um papo, o Curitiba lança a pedra fundamental do novo CT. Queria que você contasse um pouquinho mais desse projeto, enquanto a gente caminha aqui pelo Espaço 100 anos. Bom, primeiro é um prazer recebê-los aqui, né? A segunda vez que nós estamos juntos aqui no Espaço 100 anos, e numa data muito especial para o Curitiba, né? São 102 anos de fundação, e aqui é a história de todo esse trabalho que foi realizado ao longo da vida do Curitiba, né? E todas as suas conquistas ao longo da sua história, né? Maior ganhador de títulos do estado do Paraná, um time que foi campeão brasileiro, o primeiro campeão brasileiro, né, aqui do estado, Fita Azul, fomos campeões do Torneio do Povo. Então é um time que traz consigo uma marca de vitórias extraordinária, fruto do esforço de cada um e principalmente da sua grande torcida. Nós temos hoje 10 campos de treinamento e todos separados. Nós temos 5 no CT da Graciosa, temos 4 no Sportville, que é alugado, temos na Universidade Federal também um campo onde existem os jovens que treinam ali. E nós precisávamos de um espaço onde concentrássemos toda a estrutura do Curitiba voltada à categoria de base e ao profissional. Analisamos algumas possibilidades e a região onde está o CT da Graciosa hoje é uma região extremamente valorizada em função do Alphaville, que está na frente desse CT nosso. E para nós adquirirmos mais áreas em volta ali do CT da Graciosa, o custo se tornava inviável. Então fomos buscar uma outra área, encontramos essa área em Campina Grande do Sul, que é uma área de 450 mil metros quadrados, são 18 alqueires, onde nós temos a possibilidade de fazer um CT moderno e concentrar todas as nossas atividades, sejam elas da categoria de base como profissional, no mesmo local. E a ideia também é fazer ali, além do centro de treinamento, um hotel, um centro de hospedagem com refeições e tudo mais, para dar condições ao Curitiba revelar grandes jovens jogadores. Esse ano nós tivemos a felicidade de 2 convocações de meninos, né? O Lucas Claro e o Jair, que estão indo para o PAN, né? São meninos ainda, que já é fruto de um trabalho lá atrás iniciado na categoria de base. E nós pretendemos fortalecer muito e a visão da Superintendência de Futebol, da Comissão Técnica, ter sempre no elenco profissional em torno de 40% a 50% de jogadores oriundos da base, formados no clube. Uma coisa que está chamando muita atenção da torcida é essa possibilidade do Curitiba deixar a casa que tem aí já há tanto tempo, não é a única casa do Curitiba na história, né? O Curitiba já jogou no Parque da Graciosa, e ir para o Pinheirão. Na realidade, esse é um assunto que ainda é muito embrionário. Nós estamos num processo de conversação com o investidor em relação a uma nova casa, mas ainda é um processo que tem uma série de dificuldades a serem superadas, né? O Curitiba está investindo no seu estádio. Couto Pereira é um estádio agradável, é um estádio central hoje, né? Embora o Pinheirão já não é mais longe como era no passado, se tornou tão central quanto, mas o grande objetivo nosso é estruturar um negócio, se ele vier a acontecer, de uma forma onde seja interessante ao Curitiba e, evidentemente, também interessante ao investidor. Esse gestão do futuro projeto, né? Assim, como o Curitiba vai se comportar nessa nova casa, é isso que está sendo definido? Não só isso, né? Tem uma definição que para mim é fundamental, né? Para a diretoria nossa é fundamental, que é a questão do ganho financeiro, da troca de um estádio onde é nosso, onde nós estamos,
para um novo estádio, evidentemente mais moderno, mais confortável, dentro das novas definições que a FIFA estabelece ou com a própria UEFA, que são padrões hoje mundiais obedecidos nos novos estádios. O Curitiba entende que para sair da sua casa ele tem que ter um ganho financeiro considerável. E o que é um ganho financeiro? Eu sempre tenho dito hoje que o patrimônio, os ativos do Curitiba, sem contar o seu plantel de jogadores da base, jogadores profissionais, apenas o seu patrimônio, hoje nós temos um valor aproximado de 150 milhões de reais. O estádio é o seu treinamento, 150 milhões de reais. Caso, dentro deste projeto, se defina e dê certo o que o Curitiba pretende, nós partiríamos para um patrimônio de, no mínimo, 400 milhões e uma receita dobraria em relação ao que é hoje. Mas quem construiria esse estádio a cedê-lo ao Curitiba sem ter nenhum tipo, ou exatamente essa mecânica que está emperrando? Essa mecânica que é o segredo da negociação. Se não for atendido os conceitos que o Curitiba compreende e colocou como condição sine qua non para o negócio não existirá. Se as condições forem obedecidas, ainda assim nós temos que levar ao Conselho para a devida aprovação. Mas esse é um processo longo, processo difícil, um processo de análise financeira muito cuidadosa. Só para vocês entenderem, o Grêmio negociou esse seu novo estádio durante 5 anos. E aí me chama a atenção uma informação que tem circulado na imprensa, vocês tiveram até uma saia justa com o deputado Reinaldo Stephanie Júnior, de ter que desmentir uma nota, ele não fala em nome do Curitiba, mas uma coisa é a aquisição do terreno do Pinheirão, outra coisa é o Curitiba e toda essa mecânica estarem presentes na mesma negociação. Exatamente, só que tem uma situação importante a ser analisado, principalmente para o teu público. O estádio do Pinheirão hoje, esqueça Pinheirão, não existe mais Pinheirão. O que existe é uma área no Tarumã, é um terreno. Esse terreno ele tem uma conotação jurídica definida como área de zona desportiva. Então não se pode construir ali um empreendimento imobiliário se não tiver um estádio ou algo que defina como uma área esportiva. Então, por que o investidor gostaria de comprar? Porque teria que ter a parceria de um grande clube. Nesse caso, o único clube existente é o Curitiba. Pelas razões óbvias, o Atlético tem a sua definição, inclusive está com o seu projeto para a Copa do Mundo, e o Paraná tem o seu estádio, e o Curitiba hoje detém uma das maiores torcidas do estado. Então, o Curitiba é a noiva do ano. Todo mundo quer. O local do Couto Pereira também teria que ser algo que revertesse em benefício ao clube. Na realidade isso aqui é um museu, né? Nós estamos no museu que é a história, né? Não existe na vida nenhuma situação que você não tenha a transferência da cultura de uma empresa, por exemplo. Você preserva sempre o início, a fundação, os seus conceitos e a sua cultura. O Curitiba não é diferente, ele preserva a sua cultura de fundação, do seu sonho dos seus fundadores e traz para si todo esse conceito. Então, este local para nós é um local sagrado. Aqui é um local sagrado, porque aqui nós conquistamos a história da grandeza que o Curitiba existe. Então, aqui, evidentemente, caso hipoteticamente exista uma transferência de local, aqui deverá ser preservado com um museu, com alguma coisa que levante essa e sempre dê essa conotação e o acompanhamento dessa cultura registrado nos anais da história e principalmente por ser aqui o alto de tantas glórias do Curitiba Futebol Clube. O que não impede que se faça um empreendimento que venha a trazer novos benefícios, que possibilite isso que a gente está vendo aqui no futuro, né? Um troféu, são recordações. Né? Eu tenho dito o seguinte, o futebol ele vem mudando e mudou muito ao longo da sua história, né? Então, se você analisar aqui, até pelos uniformes dos
e como era jogado antigamente, né? Temos ali as diversas camisas e os modelos vão mudando, e nós tivemos a concepção dessa mudança também na parte física, na parte técnica, na evolução tática, na modernização de estádios, do nível de qualificação dos profissionais que trabalham no futebol. Antigamente o futebol ele era amador, ele era apaixonado, romântico. Não que isso não seja hoje também. Ele é apaixonante, ele é emocional, ele também é romântico, mas ele é muito profissional hoje. Se você não tiver hoje uma estrutura financeira que dê um equilíbrio enorme para as estruturas do futebol, você vai ter dificuldade de se manter entre os melhores times do país. Então você vê hoje, por exemplo, na Espanha, onde nós temos o Barcelona e o Real Madrid, os demais são coadjuvantes. O Brasil ainda é um campeonato onde o Internacional de Porto Alegre vem jogar aqui em Curitiba e sofre com os nossos times. O Grêmio vinha numa ascensão enorme, veio aqui e perdeu. O Botafogo vinha como a grande revelação do Campeonato Brasileiro, tomou de 5 aqui. Isso só é possível porque o nível de regularidade das equipes é muito próximo. Agora, o que vai fazer a diferença para o futuro? O que fará a diferença são a qualidade do grupo que você consegue reunir, o nível de condições que você dê a esses profissionais, que é um centro de treinamento, que é os pagamentos em dia, que é o nível de conforto para o torcedor nos seus estádios, são os estádios modernos. A Copa do Mundo vai trazer uma série de investimentos. Quem não estiver dentro desse conceito de investimento, aproveitando este boom e essa oportunidade, vai ficar fora, não tenha dúvida disso. Eu diria que depois de 2014 nós vamos ter uma seleção muito própria dos times que investiram e acreditaram nessa oportunidade e daqueles times que ficaram na mesmice.